Eu sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Ele nasceu em Florianópolis e teve seu primeiro contato real com a arte durante as aulas de ciência e biologia na escola. Valmor Correia representa a anatomia de uma fauna fantástica que perturbam nossa visão, sobretudo pelo fato de que, na atualidade, eles não se apresentam mais como meras alucinações artísticas, mas como possibilidades científicas. Ai, meu amor, Valmor, muito feliz de te receber aqui na minha casinha. Uma casa que Casona. Inspirada um pouco Linda aí casa. também, né? No teu trabalho, na tua vida, no teu ateliê. Quanto tempo a gente se conhece? Sabe lá? Sem citar nossa idade, por favor, né? A gente não tem idade, Ju. É, exato. A gente tem trabalho. É muito. Olha, mas sei lá, mais de 10 anos. Tem, né? Então, o Valmor é de Floripa, como eu falei agora. E a gente tem, assim, muita coisa em comum e uma afinidade, além do trabalho, além de eu sempre me sensibilizar muito com o teu trabalho, todas as histórias, né? E agora eu estou muito pensando nisso, na casa, nas memórias das minhas casas. E quero saber das tuas memórias, das tuas casas. E aí? Foram algumas. Mas, assim, tem algumas que eu tenho referências da infância, né? Óbvio. Que foi lá... Uma delas, a mais importante na minha história, digamos, porque ela denuncia e relata já um interesse muito pequeno, né? Um interesse, eu muito jovem, quando eu era pequeno, digamos assim. Desse meu olhar sobre o prisma de um olhar de arte, digamos assim, né? Acredito que eu possa definir dessa maneira. Que foi, eu tinha por memórias assim, da minha família, porque eu sou o mais novo de uma família de 3 mulheres, né? Minha mãe e meu pai. Então, elas recordam, assim, em conversas que já aconteceram, elas recordam mais ou menos, eu deveria ter uns 4 anos, por aí, 4, quando muito 5. E eu lembro que eu pedi de Natal uma caixa de lápis de cor. O que não é muito comum, né? Assim, claro, quando você tem em casa alguém, algum parente que curte, que desenha ou pinta, até é natural. Ou na escola, mas não, não era comum. Para aquela época, para a família que vinha comigo, não tinha essa visão para pintura ou coisas assim. E eu lembro que eu pedi uma caixa de lápis de cor e eu ganhei uma que eram 4 partes que se abria e formavam uma espécie de um biombo, assim, que tinha todas as cores. Lembro que foi escolhida assim, com carinho, porque era muito grande e bonita. Assim. O que também não era comum dar para uma criança uma caixa de lápis de cor dessa, tão, de certa forma... 12, né? Exato. Então, também, provavelmente com isso, eu também venho a intuir que já tinha a percepção da minha família, porque eu desenhava desde muito pequeno. Sim. Tanto que temos, assim, meu pai, quando faleceu, a gente encontrou, assim, nas gavetas dele, vários desenhos meus de várias idades. E uma, inclusive, aquele desenho do bonequinho, assim... do meio, palito. Do palito e tal, que eu não sei nem que idade devia ter. Imagina. Mas eu lembro que quando eu ganhei essa caixa de lápis de cor, eu lembro perfeitamente disso. Eu entrei no quarto do meu pai e da minha mãe, que era um quarto quadrado, assim. Aí tinha 2 janelas aqui, 2 aqui, a porta do quarto aqui e o banheiro deles aqui. Eu lembro que eu deitei no chão, lembro assim, perfeitamente deitado no chão assim, com um papel e a caixa de lápis de cor, e dali eu desenhei o que eu enxergava lá. Depois eu fui para o outro lado, de lá eu desenhei o que eu enxergava para cá. Mas em planta ou já era uma perspectiva? Não sei, porque eu lembro de eu desenhando o que eu via. Sim. Agora, como ninguém guardava esses desenhos, né? Então, e nem se imaginava, e não existia iPhone. Né?
Com certeza. Então, vai tirar uma foto. Como o menino é talentoso, pá, entendeu? Não, então assim, e eu fui dos 4 cantos e olhava o que eu enxergava. Que demais. E desenhava, entendeu? Ou pelo menos aquilo eu colocava no papel. Como eu não sei, eu era muito pequeno. Então, a minha memória de casa mais próxima do que hoje eu sou seria esse momento nessa casa. Tá? Sim. Outra casa que eu lembro também é que tinha um quintal também muito pequeno. Eu nasci em Florianópolis já. Sim. Mas depois meus pais mudaram para o interior. Sim. E nós morávamos numa casa muito grande que tinha atrás um terreno gigante e passava um riozinho por trás, assim. E eu lembro que eu adorava ir... A gente comia tudo da horta da casa, né? Uhum. Frutas, tinha frutas de tudo quanto é tipo. Tinha um grande orquidário que meu pai gostava. Eu lembro que eu ficava observando as curruíras que faziam ninho nos buraquinhos dos vasos furados aquele. Então, assim, eu sempre tive um olhar muito atento. Sim. Né? Não é de estranhar que eu sou hoje um artista com a observação que tenho e com o rigor de detalhamento que a minha obra carrega. Sem dúvida. Porque ela é uma forma de olhar o mundo. Né? Então, não é um maneirismo, um preciosismo meu. Realmente a forma como eu enxergo a vida. Né? Então, não teria como ser diferente, por mais que eu quisesse. Tanto que as pessoas, muita gente está dizendo isso, que quando vai... Eu estou com essa exposição lá no Tomiotaki, que é uma retrospectiva dos 23 anos de carreira, e muita gente vai dizer, que bom, porque a gente chega num momento em que um artista mostra uma carreira que não está seguindo uma regra do mundo das artes, né? Agora não pode mais desenhar bem, tem que sujar, agora não pode mais pintar bem, tem que sujar. Entendeu? E a minha história não é essa, então ela é realmente o reflexo da minha forma de viver e de olhar a vida. E um amadurecimento, com certeza. Eu já acompanhei a exposição da retrospectiva que teve no MASC, né, no Museu de Arte de Santa Catarina, que foi maravilhosa, ficou 3 meses lá, né? 2 também. 2 também. Comprei à vontade. E eu acho queria assim... Queria 3. Queria 3, exato, Então, eu acho que é isso, assim, a tua arte é tão sensível. Eu vejo muito, assim, a tua relação com a arquitetura. Tu fez arquitetura, não foi? Pois é, eu não consigo... Não? Eu não consigo assimilar esse pensamento que muita gente tem. Muita gente. Assim, eu tenho. Porque eu não tive essa entrega para a arquitetura. Eu fui fazer arquitetura porque eu gostava de desenhar. Entendi. Então, sim, eu não fui fazer... Tinha, era o que tinha mais próximo de informação, né? Então, não tinha, assim... A família não pensou em me mandar para alguma faculdade de Belas Artes. Jamais pensariam. Uhum. Não havia esse universo... Né? Os meus amigos nem sabiam o que era isso. Entende? Sim. Então, mas eu fiz, em minha defesa, a minha escolha foi biologia. Foi? Foi. Primeiro eu fiz biologia, passei, evidentemente, que era um curso mais fácil até, e não por isso que eu fiz porque eu tinha interesse nisso. Mas só que eu tinha 16 anos quando eu saí do colégio catarinense, para 17. Sim. Então eu fiz o vestibular com uma criança. E eu fiz biologia e os meus amigos e primos todos fizeram medicina, odonto, advocacia, administração, barará. Era o que se fazia, né? Engenharia, mais próximo da engenharia. E eu lembro que era muito bullying, assim, porque existia aquela coisa de assim, mas tu vai ser o quê? Tu quer ser professor, entendeu? E aí veio a ideia de fazer arquitetura, porque era um curso mais recente. Então, a arquitetura foi essa questão de opção, assim, né? Foi. Então, assim, a única coisa que eu vejo que foi importante, em defesa da arquitetura, que eu vejo que tem uma certa importância mesmo, foi porque os primeiros semestres eu tive História da Arte, 1, 2, 3, 4, né? Desenho, 1, 2, 3 e 4, estética. Eu tive algumas cadeiras que, para minha sorte, aí sim tudo começa ali, né? Depois do catarinense, com o professor, daí já na universidade, os meus professores de História da Arte e de desenho e tudo mais eram professores do Instituto de Arte lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Então, eles foram quem, de certa... Porque daí com eles é que eu me apeguei, né? Claro. Não fiquei amigo do professor de cálculo. Claro, sem dúvida. Fiquei amigo da professora de Belas Artes. É lógico, lógico. Da professora de História da Arte e tal. E foram, que é a minha amiga até hoje, a Mônica Zielinski. Sim. E a Mônica foi, assim, de uma importância, assim, crucial na minha história como artista. Porque a Mônica que observa em mim esse interesse de viajante. E aí eu tinha 17, fazendo 18, assim, e eu lembro que a Mônica ela é muito calma até hoje, fala baixinho e tal, e eu lembro que ela disse, você já ouviu falar no Ateliê Livre? Isso em Porto Alegre, foi porque eu fiz a faculdade lá. Fiquei entre Florianópolis e Porto Alegre a vida inteira. Né? Naquela época você tinha, inclusive, saúde para sentar num ônibus dormindo, acordava lá, ficava 3 dias lá, 2 aqui, 2 lá, 3. Fiz muitos anos isso. Sim. Entendeu? Porque tinha uma vida lá também, né? E em Porto Alegre, durante um tempo, eu estudei, assim, fazia cadeira uma atrás da outra durante um dia inteiro, 2 dias. E passava o resto em Florianópolis. Então, eu fiz muito tempo isso. Mas a Mônica... Viveu em 2 casas, muitas casas. Muitas casas. E a Mônica? E a Mônica, então, foi quem me disse, você já ouviu falar do Ateliê Livre? Que é um espaço que os artistas e pessoas que querem estudar a arte começam a exercitar. Então, lá, aí eu fui fazer o Ateliê Livre lá, e a Mônica me fala dos viajantes no Brasil. Né? Aí tudo começou, despertou fortemente, o que já era meu desde pequeno, né? Porque eu incursionava em Florianópolis. Eu tenho uma amiga que era minha parceira, coitada. Eu levava ela para tudo quanto é mato e cachoeira para procurar coisas diferentes. Isso já gurizinho, 13, 14 anos. E depois, como que tu vai, escolhe, por exemplo, Paris, claro, pelas artes, como é que era, assim, como que foi essa tua ida para lá? Aí na verdade, foi para Madrid. Para Madrid. Justamente a Mônica, falando dos viajantes, eu comecei a me interessar e ler as coisas sobre os viajantes. E aquilo me despertou vontade de dar uma viajada mesmo, né? Literalmente sair. Então, eu meio que, como tinha muitos mestres espanhóis que Velázquez, eu tinha tenho ainda paixão por Velázquez e tal. Então, a Espanha, e também porque um amigão meu de faculdade, que foi embora para Madrid, morava lá. Então, assim, estava tudo muito... Eu era bem gurizão, tinha dinheiro e tal, e ele também, a gente... ótimo. Né, foi tudo mochilão e... Então, eu fui para lá para isso, para dar uma namorada nos museus e, sobretudo... Conhecer outro universo, e sobretudo, interessado pelo Velázquez. Eu acho muito lindo, porque como a gente é de Floripa, né, eu e tu, e a gente sempre conversa sobre isso da carência da questão da cultura no nosso estado, da questão de existirem mais espaços, museus, centros culturais, né? Então, às vezes, as pessoas me questionam muito a questão da arte dentro da casa das pessoas, né? Como que eu escolho, como que é isso? Para mim, primeiro que a arte é bater, é sentir puramente. Claro que tem que ter uma história, eu acho que tudo é uma história, né? Todas as coisas pertencentes à casa é uma história. Mas eu respeito muito também a cultura das pessoas que não vivem com museus, não vivem com isso no seu dia a dia. Então, assim, é isso. A gente, assim como tu, eu também, nessa origem, também não tive contato. A gente tem que desbravar o mundo. Eu lembro, a única pessoa... Isso que eu já pintava desde cedinho. Desde muito cedo eu soube que eu teria que me virar sozinho. Sim. E o meu pai sempre fez questão de deixar isso muito bem claro. Então, eu já pintava pequenininho, assim, mas com 12, 13 anos eu já pintava a óleo, sem saber como é que fazia aquilo, super entendeu? Intuitivo. E sempre foi. O que é maravilhoso, porque hoje eu sou um artista intuitivo, tecnicamente, sobretudo. Eu nunca segui normas. Eu tenho cuidados pela durabilidade, esses cuidados, sim, mas assim, eu
eu vou intuindo que a obra pede daquilo ali. Tu experimenta, né? Experimento muito, muito. Isso também só uso definitivamente quando a experiência deu certo, claro. Às vezes tem situações que as pessoas não acreditam, assim, como eu consegui chegar àquela cor, aquele resultado, com coisas muito simples da natureza. E desde pequeno eu já pintava para vender para os meus parentes, meus tios. Minhas tias compravam muita obra minha. Muito e tal. bom. Família é tudo família de bom. Família é tudo de bom. E a família é grande, quanto entendeu? Projetinho eu já vendi nessa vida, Exato, exatamente. Então a família foi bárbara, assim, umas tias muito queridas, e primos e tal. Então eu já fazia isso. Mas não elas compravam porque queriam me incentivar, entendeu? Isso eu via, observava, né? Na minha casa também ninguém dizia não pinta ou não vai fazer isso, não. Só que não era uma brincadeira do guri, entendeu? Jogar bola e pintar e desenhar era meio que tudo no mesmo baralho. Sim. Eu lembro que a única pessoa, isso me marcou muito, porque é evidente, tá claro por quê, porque o meu avô, o pai da minha mãe, que era um homem que viajou muito, assim, né? Vivia muito no Rio, para lá e para cá e tal. E o vovô, uma vez, foi visitar foi lá em casa, e eu lembro que ele olhou, e aí tinha um monte de quadro meu na parede e tal, né? E ele disse assim pro meu pai: Valmor, você tem que mandar esse menino para o Rio fazer Belas Artes. Olha! Eu lembro que aquilo ecoou em mim, mas eu nem imaginava também o que era ir para o Rio fazer Belas Artes. Mas aquilo me ecoou, porque ele falou olhando para a obra e tal. Então foi a única pessoa que falou durante toda a minha vida, o que não adiantou nada, porque nunca me mandaram para o Rio fazer Belas Artes. E aí tu teve que desbravar, né? Sempre tive. E aí São Paulo, tu acha que é a tua casa? Me conta a tua história. Porque, bom, aí quando a gente se conheceu e resgatou, né, uma amizade e tudo mais, tu já moravas aqui em São Paulo, né? E eu comecei a frequentar a tua casa, a entender mais o teu universo, que eu achava sempre uma inspiração ir na tua casa. Mas me conta um pouco, assim, se São Paulo é a tua casa. Eu não sei te dizer onde será e onde foi a minha casa. Entendi. Eu tenho como prática, a minha casa é onde eu estou morando. Sim. Entende? E se eu estou morando, no caso aqui, há 13 anos, é porque eu gosto. Claro. Né? Ou porque me traz algum retorno emocional e outras coisas mais. Então, São Paulo é a minha casa. Sim. Se vai ser sempre, eu não posso te dizer, mas ela é a minha casa. Né? Claro. Tenho, é claro, alguns momentos de questionamentos, assim, né? Com coisas... Mais a questão arquitetônica mesmo da cidade, funcionamentos e falta de respeito. Agora, essa loucura de liberar edificações, então isso sempre me incomodou em São Paulo e pelo jeito acho que vai me incomodar mais agora. Mas São Paulo é uma cidade muito boa, ela não é uma cidade linda, né? Sobre o aspecto arquitetônico, mas ela é uma cidade muito boa, né? Com as pessoas, são pessoas muito educadas, tem uma civilidade que eu me encontro muito acolhido, assim, sabe? Tenho excelentes amigos aqui. São Paulo é uma cidade difícil para você entrar, né? E ser, de certa forma, acolhido por inteiro. E eu me sinto acolhido aqui. Então, né, tanto a minha carreira, sobretudo a minha carreira, como eu mesmo. E, por sorte, eu moro num apartamento que é aqui em Higienópolis, maravilhoso, que conhece. É um ícone também de São Paulo, da arquitetura, né? Enfim. Então você tem janela com vidro, toda meu ateliê inteira com janela e vidro, com uma árvore gigante, né? Passarinho na janela, entendeu? Já boto maçã 2, 3 por dia. Eu digo que eu gasto mais de maçã do que de luz. Na minha casa, porque eu boto e é muito... E como que é, assim, tu, antes de ter essa casa ateliê agora, tu antes também tinha outra casa ateliê e aí tu foi migrando ou tu decidiu, não, agora eu vou trabalhar no mesmo espaço, morar, quer dizer, como é que isso se divide? Sempre foi na minha casa o meu ateliê, ou melhor, sempre foi no meu ateliê a minha casa. A tua casa, perfeito. Porque sempre, em todos os lugares que eu morei sozinho, evidente, a sala, que seria a sala, né, o móvel living principal do apartamento ou da casa,
sempre foi o meu ateliê. Continua sendo. Isso desde o meu primeiro apartamento, que era um apartamento de um quarto. Sim. Era meu quarto e o resto era ateliê. Sim. Né? Sempre foi. E eu sempre fui muito disciplinado. Isso também me ajuda bastante. Mas tem uma rotina? Tem uma rotina. Tem. Não, agora eu vou tomar o meu café, vou dar maçã dos passarinhos e agora eu vou começar a produzir. Ju, eu entro no ateliê, eu digo que eu entro porque realmente eu saio do meu quarto, digamos assim, ou da cozinha, né, e entro no meu ateliê, naquele espaço, e ali é o meu espaço de trabalho. Eu não consigo ver de outra maneira. Até por uma mesa de trabalho, 3 meses de trabalho. Sim. A parte menos ampla lá é um sofá que é grandão, uma cadeira, umas poltronas assim, mas fazem parte do movimento daquele ambiente. Né? Então, agora que eu estou um pouco nessa dinâmica, eu acho que assim, também a pandemia ajudou a gente a visualizar que é possível trabalhar em casa com alta produtividade e, ao mesmo tempo, separar as duas coisas, né? Porque, realmente, assim, a gente que trabalha com criatividade, acontece que eu me lembro muito nova, assim, fazendo arquitetura, eu passava as madrugadas projetando. Então, tinha essa coisa de virar o dia pela noite, né? Meu pai e minha mãe me achavam meio morcega, assim, na época. Minha irmã, até hoje, fala, Juliana é da noite. Eu realmente gosto da noite, porque eu gosto de gente, movimento, de gastronomia. Eu sou da noite. Hoje eu acho que eu já estou um pouco mais solar, sou um pouco mais diurna, mas mesmo assim. Então, aqui também a minha experiência da Casa Ateliê, que é esse espaço que eu montei para mim, é muito inspirado também na tua casa, de a gente conseguir ter um espaço próprio da nossa intimidade também, mas que a gente consiga ter uma produção que tudo sirva de inspiração, né? Eu digo, quando eu entrei aqui nesse apartamento, o que eu queria era estar na altura da copa das árvores, né? Se entra mais sol, menos sol, lá em Floripa o meu apartamento já é super solar. Então, aqui foi um pouco essa questão, assim, né? E aí também foi muito bacana, porque aqui é um pedacinho, um resumo de todo também meus 23 anos aí como arquiteta e agora construindo uma outra história. Acho que a gente está sempre se reinventando. E a casa tem que respirar. Eu acho que é muito isso, né? E eu queria te perguntar também, na tua Casa Ateliê, qual o canto favorito? Tem um canto favorito? Toda casa, cozinha é um lugar que a gente gosta muito, né? Não tem como não. Mas não sei, deixa eu ver. E tu tem uma memória da questão da cozinha, assim, por exemplo, de vó, de tudo isso? Não, da casa dos meus pais. Casa dos teus pais. As minhas relações... Que cheiro? Vamos falar de cheiro, sabores. Não, cheiro para mim é fundamental. Eu odeio cheiro forte. Eu gosto de cheiro cítrico, de natureza, suave, de folhas, mais suave. Mas as cozinhas sempre foram importantes na minha vida, porque eu sempre gostei de ficar com as pessoas que ali ficavam e trabalhavam. Eu sempre tive uma relação muito, assim, muito de família, de família mesmo na cozinha. A sala era onde meu pai brigava, a mesa onde a família comia, entendeu? O quarto era para dormir. Tinha aquilo, e a cozinha onde eu me divertia. Eu fui uma criança muito divertida. Mas, por outro lado, as pessoas divertidas elas que ficavam comigo lá. Entendeu? Ou na cozinha, ou na área, né? Seja onde for. Mas, então, assim, a cozinha, ela é... Isso eu já tratei em terapia, inclusive, muito feliz com isso. Mas a cozinha era o cheirinho, a fome, aquela coisa, o pão de casa, entendeu? Tanto que, assim, eu sempre tive... A minha mãe não sabe cozinhar nada. É mesmo? Nada, e não gosta. E sempre também igual. E sempre assumiu isso muito fortemente. Mas eu, desde sempre, até hoje, desde sempre, todas as pessoas que me ajudaram em casa, né, uma vez por semana, me ajudavam a limpar a casa e tal, eu sempre conseguia alguém que soubesse fazer pão de casa. Para ter aquele cheiro. Aquele cheirinho de pão de casa, hein? Gente, hoje eu não fiz pão de casa. Mas tem pão de queijo. Tem pão de queijo. Aquele cheirinho de cozinha, entendeu? De cheiro de
Cheiro de forno, né? Cheiro de vida, né? Cheiro de vida. De vida. A gente sente vivo quando tá transando ou comendo. Isso aí. Bom, dá no mesmo. Delícia. Maravilhoso. E aí, antes aqui da gente começar a gravar, a gente estava lembrando, quando eu te recebi e tudo mais, da Bala d'Alva. Conta a história da Bala d'Alva. Nossa. Gente, agora é o seguinte, vai estourar o podcast, porque assim, é sucesso, né? Bala d'Alva. Quem é de lá? Só quem é de lá vai entender a Bala d'Alva. E quem morou ou nasceu lá, né? Porque tem gente que não sabe. Não sabe. Nós que, assim, o pessoal da ilha, da cidade ali mesmo, não tem como. Aqui a gente tem a Bala d'Alva, gente. Bala de coco. A dona Dalva ainda vive. Eles fazem essa Bala d'Alva há uns, sei lá, 70 anos, eu acho. E faz parte meio que do nosso imaginário. Eu lembro da dona Dalva. A gente ia lá comprar, a gente ia de carro ali atrás do Colégio Catarinense, parava, descia, a mãe comprava saco desse tamanho, de 1 quilo. Levava para casa. E o cheiro, né? Era 24 horas, aquele cheiro. Mais gostoso. Eu lembro muito, porque eu morava ali naquela rua, e aí todo dia para a escola eu entrava por aquele portão de trás do Colégio Catarinense, todo dia era o cheiro da Bala d'Alva. E agora a Bala d'Alva em São Paulo, aqui, E tu também com cheiros, né? Eu tenho muito. A gente tem essa coisa do cheiro. essa coisa do cheiro. Tem cheiros que me espantam e outros que me atraem. Por exemplo, não queira jamais me receber em casa com um incenso daqueles ruins, feito de sabonete, com todo respeito a quem faz, porque eles fazem outras coisas também que eu gosto. Mas aquele incensinho me mata. Assim. Eu também. Já foi. Praça 15, né, Valmor? Escuta, tô para te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei nas nossas conversas aradas, tardes e noites afora, com os nossos vinhos que a gente adora. Para ti, qual é a questão da arte em casa mesmo? A arte ambientando. Porque tem essa questão, né? Se a arte é uma expressão artística da pessoa e o lugar dela é um museu, vamos dizer assim, para outras pessoas, numa quantidade maior, possam visualizar isso, ou se a arte ela é para um colecionador, que aquilo, ou se ela é para emocionar dentro de casa, entende o que eu quero dizer? Tem essa questão, né? Se a arte é para casa, é feita para casa, não. Eu acho que sim. Acho que é feita para qualquer lugar, né? Sim. Eu sempre digo uma coisa, quando eu compro uma panela, as pessoas que me conhecem mais intimamente, tu também, sabe que eu gosto de design, eu gosto de coisas que tenham um design. Sim. Da mais simples, entendeu? Ou até a mais sofisticada, porque nem sempre o design também me agrada. Sim. Né? Porque eu gosto do funcional também, não suporto só design por design, entendeu? E porque daí entra em outras questões. Mas, não só a estética. Mas então assim, a minha panela vai ficar guardada embaixo da pia, mas cada vez que eu vou tirar aquela panela, eu vou olhar para ela. Então ela vai ter que me agradar. Sim. Então, eu acho que é muito mais... viver mais um pouco de tudo, porque assim, a casa não é um lugar só para você dormir. Exato. Entende? A casa é para você. E agora, mais do que nunca, com as cidades cheias, os perigos que passaram a triplicar no mundo lá fora, entendeu? Pandemia e tudo isso nos fez olhar um pouquinho isso, assim, de você quer sentar num lugar que tu vai te sentir bem, que tem um cheiro bom, entendeu? E olhar para a parede, tu pode até olhar uma parede sem nada, tem gosto para tudo, mas você tem um ponto de referência que é o teu aconchego, aquilo que você olhou e gostou, entendeu? Claro, é óbvio que se você quer ganhar, não perder dinheiro com isso, aí você pode comprar uma obra de um artista que tem uma carreira, o preço não será o mesmo de uma feira livre, mas você tem ali a possibilidade de lucros. Aí é outra questão. É outra questão. Então, é um mercado que existe. É um mercado que existe, isso, entendeu? Claro, tapete, claro. Por exemplo, bolsa não virou isso? Exato. Então, a arte é um pouco isso também, né? Sim. Mas eu não acho que tenha... Acho que tem a arte de museu, tem a arte de rua, tem a arte de casa. Eu acho que tem tudo, né? E tem a não arte que você pode também gostar. E ponto, entendeu?
Então, não é que você precisa... Eu digo isso muito, assim, para amigos arquitetos, sobretudo, assim. Você pode ter uma obra assinada boa, uma gravura, por exemplo, que tem uma tiragem não tão grande, pelo preço de um pôster. Sim. Entende? Claro. Então, as pessoas... Agora, com essa história de todo mundo ser fotógrafo, o que eu tenho horror, porque pelo seguinte... Porque eu, por exemplo, sou fotografo ok, mas não muito bem. Então, quando eu agora fiz essa exposição, assim, então, tu fotografa com... Meu Deus, a exposição entraram quase 500 pessoas na noite da exposição. Então, você imagina que 300 querem fotografar com o artista. Claro. Então, e 299 tu sai um horror, porque as pessoas elas não sabem tirar foto, elas tiram assim, aí tu sai assim, um cabeção assim, o pezinho lá embaixo, ou o contrário. Um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra baixo. Ou então tu tá cansado mesmo, e elas tiram quando tu faz assim, e elas se postam, porque elas se olham e depois elas estão cagando para ver se o artista vai se gostar ali. Então é um horror. A mesma coisa acontece na natureza. Você faz uma foto que pode ser brilhante, claro. Né? Os telefones da vida hoje ajudam muito, né? Claro. Muito, muito. Claro. Mas é diferente de você botar uma obra de um artista que fotografou, fez aquilo com esse olhar artístico. Tem uma certa explicação, às vezes, nem sempre precisa, mas sobre cada obra, uma minúcia que você pode ter e ela é sua. Entende? E também tem uma questão da banalização, né? Porque, com certeza, assim, eu amo fotografia, eu adoro como arte, como uma expressão, mas a fotografia em si, claro, ela é um segundo, é um registro, vamos dizer, mas o mais importante da fotografia é quem está por trás dessa fotografia. O olhar. É o olhar. Olhar e técnica. Com certeza, né? Sem dúvida. Que a gente não tem. Exato, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Né? Então, para fechar, uma pergunta que eu adoro, e que depois eu vou ficar aqui pensando, no meu caso, o que vai ser. Mas, o que não pode faltar na tua casa? Geladeira com coisas gostosas. Delícia! Que signo mesmo que tu é? Sou libriano. Chocolate. Chocolate. Delícia. Uma flor que seja, num vaso, sempre vai ter. Isso sempre tem um cheiro bom. Delícia. E a eterna vontade de que as pessoas usufruam contigo desses lugares que tu tanto admira e faz para recebê-las, como é o caso de um ateliê residência. Que delícia! Ateliê residência é uma coisa estranha, né? Mas é. Ateliê é casa. Como é o caso de uma casa-ateliê, exatamente. Então você tem esse espaço e é gostoso receber as pessoas. Por exemplo, o meu ateliê não é aberto ao público, não é porta aberta. Sim. Não tem nem o teu. Sim. Mas as pessoas que você convive para trocar esse carinho e ela vivenciar um pouco aquele teu universo de trabalho e casa, é muito, eu gosto, não pode faltar. Isso eu acho muito generoso assim, da tua parte, porque, claro, é porta fechada, é um grupo, às vezes, né, seleto, são pessoas que realmente são convidados para mergulhar no teu universo, porque é o teu universo. É o teu DNA, a tua intimidade também, quer dizer, ali está o Valmor escancarado, vamos dizer assim, né? Então eu acho muito, muito generoso. Obrigado, e é verdade. Assim, mas assim, eu quero te dizer que, como o ateliê é justamente quando você abre a porta principal, digamos, do living, sim. Você abre lá em casa, sempre foi assim, você olha o ateliê, não tem como não ver. Exato. Né? Então, assim, muitas vezes um entregador, uma pessoa que vai para buscar ou trazer uma moldura, coisa assim, e eles ficam muito fascinados com o trabalho, né? Sobretudo que perto tem algumas obras até meio que taxidermia e tal. E eu percebo, assim, claramente, quando eu recebo, assim, que as pessoas ficam assim, né? E eu convido para entrar. E eu convido para entrar. Que lindo! Eu me exibo para todo mundo. Não é só para quem vai comprar, entendeu? Mas eu gosto disso, assim. Então, e as pessoas, eles gostam de tirar fotografia, mandam para a família, para os filhos aqui. Essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu faço compra aqui próximo. E no supermercado que eu faço compra, eles entregam, né? A gente, claro, eles fazem essa gentileza de entregar. Às vezes são coisas pesadas. Aqui eu nem tenho carro também, nem tenho interesse de ter, porque acho que... E nem mais coluna nós temos, né?
Não é o teu caso, mas... Aí, assim, 6 garrafinhas de vinho? Não, né, amor? Dá para entregar? É muito pesado. E aí o rapaz esteve aqui e entra pela minha cozinha, que é rosa, diga-se de passagem. E aí ele, eu já vim aqui essa semana. E ele ficou olhando tudo bonitinho. É, claro. Quem não gosta de ver o que está bonito? É verdade. Vou concluir só com voltando rapidamente a Florianópolis e essa nossa época, minha, tua e de muita gente, inclusive, até hoje, né, que não tem esse universo artístico meio como um ponto de vou visitar os museus, vou na exposição, vou, né? Tanto que quando eu fiz aquela exposição que tu estava na abertura, que foi também lotada, absolutamente lotada, o que a produtora, a Marina e o Arturo, que fizeram toda a produção, que estão acostumados e fazem um monte de produções, então são do universo das artes, a coisa que eles mais diziam é impressionante como tu conseguiu reunir todas as tribos aqui. Porque tu vai às exposições lá, é o mesmo grupinho que vai a todas as exposições, entende? Verdade. E na minha tinha de tudo. Tinha de tudo. Todas, todos, todes, entendeu? Tudo. Isso, todes, isso aí. Então isso é muito legal. Mas, para concluir, então, a questão de que talvez isso ajude a mudar, eu senti isso na minha exposição, porque é um foco muito forte e que aqui nós temos também no Tomiotaki, que é o educativo, que é o que leva às escolas. Entende? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E lá em Florianópolis, quando terminou a exposição, a gente chamou, né, pagou, as pessoas não sabem o que custa fazer uma exposição. Né? Mas assim, lá em Florianópolis, por exemplo, eu tive que contratar pessoas para acompanhar, explicar, ou até mesmo para cuidar também, né? Ajudar o museu. Então, essas meninas que ali ficaram, que são meninas recém-saídas da Faculdade de Belas Artes e tal, eu fiz um cafezinho e perguntei, né, e aí, me dá um parecer? E elas disseram uma coisa que eu achei maravilhoso e que eu acho bom, assim, para concluir isso. Elas disseram assim, amor, a gente ficou muito impressionada com a quantidade de crianças que vieram à exposição para trazer os seus pais. Que eram crianças que foram com as escolas, voltam para casa falando tão emocionadas daquilo que os pais no final de semana vão visitar. Que lindo! Entende? Então, talvez seja aí uma ponta do futuro que possa ajudar a nossa ilha a ter... por isso que eu tenho vontade de continuar fazendo exposições lá. Com certeza, e deve muito. Trazendo para a minha terra, né, também, um pouco de todo esse universo que a gente vê e que numa cidade como São Paulo você nem se preocupa que visita vai ter. As pessoas gostam, estão habituadas e tal. Mas lá a gente tem que fazer a nossa parte. Eu adorei! O que não pode faltar na minha casa? Um amigo querido para bater papo. Uma delícia. É verdade. Não é verdade? Eu gosto de papo. Eu gosto de papo. Eu acho a arquitetura, para mim, também foi uma consequência, porque o que me interessa é o universo das pessoas. Então, eu adoro mesmo bater papo. Obrigada, adorei. Este podcast foi produzido pela Tumpats.